Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui do grupo de estudos espíritas Missionário da Luz, mais uma vez com um novo vídeo e trazendo os ensinamentos, orientações, reflexões. Meu nome é Maria de Lourdes e é muito bom estar com vocês. Hoje nós vamos estar falando do livro Calma, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E esse livro nos traz reflexões muito importantes, simples, mas importantes, para todo o nosso dia a dia, para a nossa reflexão, e de uma maneira assim que facilmente nós entendemos. O texto tem por nome Fala em Paz. O próprio nome já nos diz e já nos orienta sobre uma postura nossa diante da vida. A nossa fala, como falamos. Muitas vezes não fazemos essa reflexão e simplesmente atravessamos a vida cultivando uma maneira de falar que nem sempre é a melhor. Poderíamos mudar, poderíamos fazer diferente, mas nos envolvemos tanto no nosso dia a dia que não percebemos como estamos em relação à nossa fala. E nesse livro, Emmanuel traz as seguintes reflexões. Justo lembrar, a voz humana está carregada de vibrações. É exatamente isso. Nossa voz transmite as nossas emoções. É através dela, é um dos instrumentos que nós temos de demonstrar se estamos irritados, cansados, alterados, descontente. Por quê? Porque ela tem uma modulação e ela se alterna. E o interessante é que passamos e não percebemos que podemos manter um ritmo que seja agradável para nós e para os próximos de nós, para a nossa vivência no nosso cotidiano. Então, a voz humana é carregada de vibrações, e muitas vibrações, boas e más. Esforça-te por evitar gritos intempestivos e inoportunos. Quantas vezes gritamos sem necessidade? Quantas vezes nos alteramos por pequenas bobagens? Bobagem mesmo. Muitas vezes falamos com as pessoas de uma maneira intempestiva, gritamos, e muito inoportuno também. Então, na verdade, esse texto nos traz uma reflexão. Será que estamos usando esses gritos de uma maneira desnecessária ou já fizemos dele o nosso falar? Porque a gente percebe que muitas vezes, numa conversa, a gente vai se alterando, vai ficando aos gritos mesmo, quando muitas vezes queremos impor a nossa verdade e a nossa razão. Ele continua, uma exclamação tonitruante equivale a uma pedrada mental. Quer dizer, uma exclamação que você faz alterada, ela equivale a uma pedrada mental. Quantas vezes também nós, pais, irmãos, gritamos com as crianças, com os filhos, e nos alteramos mesmo, nos alteramos muito. E assim, trazemos um medo para todos eles desnecessário. Porque muitas orientações que fazemos aos filhos, não precisamos chegar a esse extremo da gritaria.
Podemos nos aproximar, conversar, falar. Claro, todo mundo tem os seus momentos de dificuldade, mas nós precisamos nos olhar. Para quê? Para não permitir que isso se torne uma constante em nossas vidas. Para que nós não façamos disso, por exemplo, um ritual que vai nos acompanhar durante toda a vida. Então ele continua assim, ó. Se alguém te dirige a palavra em tom muito alto, faz o obséquio de responder em tom bem mais baixo. Em tom baixo. Alguém gritou com você? A tendência nossa é responder também aos gritos, claro, a tendência nossa é responder aos gritos. Mas aqui ele traz essa observação, vamos pensar nisso, né? Será que não vai ter mais efeito se a gente, por exemplo, responder de uma maneira mais suave? O outro não vai perceber que ele está alterado e que aí as coisas podem se amenizar? É importante que pensemos nisso. Harmonizar nossa fala. Quando alguém grita conosco ou fala em tom muito alto. E isso é reflexão de todo dia, toda hora. Quando a gente às vezes menos percebe, já está falando alto, gritando mesmo. E então, porque muitas vezes queremos impor as nossas vontades, claro. Os nervos dos outros são iguais aos teus. Desequilibram-se facilmente. Os nossos nervos, os nervos das outras pessoas são iguais aos nossos. Desequilibram-se facilmente. Então, se nós nos desequilibramos quando alguém fala alto com a gente, o outro também se desequilibra. Então, assim, é muito fácil haver esse desequilíbrio e aí já começa a existir um atrito. Às vezes até uma briga mesmo, alterada, e que leva, às vezes, a situações não muito... finalizando, assim, uma alteração que, às vezes, nos leva a consequências danosas mesmo, por conta dos gritos, por conta dessa situação. Então, vamos respeitar que os outros também têm os nervos como os nossos e que se alteram. Discussão sem proveito é desperdício de força. Olha que grande verdade. Discussão sem proveito é desperdício de força. Porque às vezes são coisas banais. Banais mesmo. E nós já discutimos. Insignificante mesmo. Coisas insignificantes. Porque às vezes você se incomoda que a pessoa agiu de uma maneira, ou tomou uma atitude que não te consultou, ou saiu e muitas vezes demorou, ou saiu, foi a um médico, alguma coisa, e também não deu atenção, não falou o que realmente ia fazer. Então, quando retorna a casa, muitas vezes, tem uma discussão. E ela é sem proveito, porque a pessoa fica fazendo inquisições. O que aconteceu? Por que demorou tanto? Né? Como foi? Por que não chegou mais cedo? Eu precisava de você aqui. Então, discussão sem proveito é desperdício de força. Todo mundo se desequilibra, porque o outro também vai reagir, vai querer ter sua razão, e é muito assim mesmo que começam as discussões, as alterações de vozes, as gritarias, e não tem proveito nenhum. Não te diga sofrendo esgotamento e fadiga para poder lançar frases tempestuosas e ofensivas àqueles que se encontram realmente cansados. Os que estão cansados, eles procuram repouso e silêncio. Então, não é o esgotamento e a fadiga que faz com que você lance frases, eu estou cansada, eu estou esgotada, eu estou cansada de tudo isso. Então, faz frases tempestuosas, frases agressivas, muitas vezes, e altas, e ofende.
aqueles que se encontram realmente cansados. Quer dizer, aqueles que se encontram realmente cansados, eles não agem assim. Eles procuram o quê? O repouso e o silêncio. Então não é uma justificativa para você agir de uma forma intempestiva. Você dizer que está, estou cansado, nossa, olha, recolho isso, pego aquilo, faço aquela outra coisa, estou sempre recolhendo os seus. Mãe geralmente faz muito isso com o filho, olha, deixou isso, tênis jogado aqui, sua roupa jogada lá. Então, sabe, e estou cansada de tudo isso. Quem está cansada realmente, né? Procura o repouso, o silêncio e fazer assim aquilo de uma maneira que não vai tumultuar mais ainda a situação. No momento certo, ter uma conversa e falar, vamos melhorar isso, vamos fazer de uma maneira diferente e não com gritaria. Se te sentes à beira da irritação, estás doente e o doente exige remédio. Porque muitas vezes, eu acredito que eu e muitas outras pessoas conhecem pessoas que elas têm uma irritação constante, faz parte do dia dela. Então, isso significa que existe uma doença. Ela já está com uma doença. E o doente precisa de remédio, de ajuda. Então, nós temos que também nos observar para ver em que momento nós estamos extrapolando, estamos atravessando o limite do bom senso, do equilíbrio, e aí é uma doença mesmo. Barulho verbal apenas complica, e complica muito. Nós sabemos que grandes tragédias acontecem por barulho verbal, brigas que culminam em dores profundas. Por quê? Porque não houve o equilíbrio, não houve uma fala mais serena, uma conversa com sensatez. Pensa nisso. A tua voz é o teu retrato sonoro. É verdade, é o nosso retrato sonoro. É o retrato de quem somos com a nossa fala, o nosso retrato sonoro. Jesus sempre colocou os seus ensinamentos de uma maneira doce e meiga. Mesmo quando foi muitas vezes questionado ou até agredido verbalmente, até pelos seus discípulos, ele teve a paciência e o falar manso, mostrando que para convencer, para ensinar, para estar junto das pessoas e também trazer para elas o ensinamento necessário que naquele momento era exigido, a palavra tinha um poder grandioso e que, serena, ele conquistou o mundo. Que todos nós possamos olhar a nossa maneira de falar, a nossa fala, transformando ela em fala de paz. Muita paz a todos. Até o próximo vídeo.